Em setembro de 2001, aconteceu na cidade de Durban, na África do Sul, a Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerância Correlatas. O Brasil participou com a maior de todas as delegações da conferência. Estiveram presentes representantes de organizações do movimento negro, de mulheres, indígenas, homossexuais e outros grupos historicamente discriminados. O meu convidado de hoje estava lá e reportou a participação do Brasil neste fato histórico. Eu tenho a honra de receber o jornalista, tradutor, escritor e mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense, Carlos Alberto Medeiros, um dos grandes intelectuais do Brasil. Carlos, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer enorme. Eu me sinto honrado de poder estar conversando com você hoje aqui. E eu vou começar mostrando esse vídeo que gostaria que você comentasse logo após, que é o Brasil em Durban. Palco histórico de sangrentos conflitos na época do apartheid, hoje o laboratório de um imenso experimento social de convivência e integração, a cidade sul-africana de Durban foi escolhida para sediar a Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerâncias Correlatas. Dada a força de sua presença numérica e a qualidade de sua organização, a delegação brasileira realizou a maior de todas as manifestações. Sob a liderança do movimento negro, apresentaram-se queixas e cobranças à organização da conferência e ao governo brasileiro, o que atraiu o apoio da militância internacional. Brazilian Africans must be heard. For too long, the racism in Brazil has been suppressed. So now, as Brazilian Africans come into their own, they deserve support. A força da delegação brasileira acabou traduzindo-se na aprovação, no documento final, de pontos simbolicamente importantes, como a classificação do tráfico de escravos como crime contra a humanidade. As atenções se voltam agora para o Estado brasileiro em suas diferentes instâncias. Será ele capaz de concretizar as expectativas e esperanças dos grupos discriminados? O pós-Durban vai mostrar quem de fato está aliado dessa multiplicidade, dessa pluralidade de constituições da identidade nacional. E, enfim, a sociedade brasileira seja obrigada a debater esse tema, que é uma questão estrutural da nossa sociedade. As desigualdades raciais, elas são variáveis que impactam toda a estrutura de relações sociais no Brasil, toda a estrutura de classe social no Brasil, e isso, enfim, está sendo objeto de um amplo debate na sociedade. O governo não esperava que houvesse uma mobilização forte da sociedade civil negra acompanhando esse processo, e é a maior delegação aqui, o que tem obrigado, na verdade, o governo a sair do seu discurso e entrar numa agenda concreta de ações para o conjunto da população negra no país. Nós, juízes, no contínuo processo de aprendizado, temos a coragem de apreciar a lei, ainda que a existente, e as novas que virão, mas com uma nova mentalidade, uma mentalidade de sensibilidade para os problemas. O Parlamento brasileiro, aqui representado pela comissão de deputados, nós não abrimos mão da reparação. Com certeza há que haver uma reparação pelos danos causados a nós, afrodescendentes. Primeiro a gente vai ter que ultrapassar a resistência existente nas nossas elites, nos nossos governos, que sempre tem um discurso muito democrático, um discurso muito avançado, mas as práticas são tremendamente conservadoras. E fica evidente, ao ver a situação do povo negro hoje no Brasil, a necessidade do Estado intervir no sentido de reduzir as desigualdades em nosso país. Acredito necessariamente ter uma unidade entre a luta contra o racismo e a luta pela emancipação homossexual. Qual a análise que você faz desse momento? Isso aí foi um divisor de águas na questão racial brasileira? Não diria um divisor de águas exatamente, mas eu acho que
é um marco, de qualquer forma. É um marco porque a gente já tinha, desde finais da década de 1970, sobretudo pelos anos 80 e 90, um avanço nessa área do Estado, né? Desde que se iniciaram os conselhos de várias cidades e alguns estados, depois a criação da Fundação Palmares em 88, a criação da Secretaria por Brizola, Secretaria Extraordinária de Defesa e Promoção das Populações Negras, o reconhecimento pela primeira vez por um presidente da República, que foi Fernando Henrique, da existência de um problema sério nessa área do racismo, a criação por ele de um grupo de trabalho interministerial, as primeiras medidas ainda tímidas de ação afirmativa no segundo mandato de Fernando Henrique e com a chegada de Lula, a Lei 10.639, a criação da CEPIR, a aprovação das cotas aqui no Rio de Janeiro e isso se espalhando pelo Brasil afora. E esse ano de 2001, então, é um marco aqui exatamente pela ação afirmativa. E eu tenho certeza que a posição tomada pelo Brasil em Durban, na conferência, foi importante para que essas medidas pudessem trafegar com mais facilidade nos legislativos pelo Brasil afora e nas universidades que adotaram essas medidas. Então, você diria que essa participação do Brasil lá foi importante para que fosse montada essa agenda que a gente tem hoje? Foi importante, sim. Essa agenda da questão racial no Brasil? Foi, com certeza foi. Porque o Brasil assumiu ali compromissos, muito embora às vezes esses compromissos sejam apenas retóricos, era mais uma força que se dava. Quando o Brasil diz que aceita essa ideia de políticas de ação afirmativa, aceita que existe um débito para com a população negra de alguma forma, é claro que isso vai facilitar a tramitação de certas medidas e vai acordar uma parcela da população para os problemas que enfrenta. Porque, na verdade, o governo acaba assumindo o compromisso em desenvolver políticas nesse setor. Exatamente. E essas políticas começam a ser desenvolvidas. E você acha que... Qual é a tua análise? Como é que a gente está hoje nesse sentido? Eu diria que nós avançamos muito se considerarmos que, poucas décadas atrás, essa era uma sociedade que não discutia a questão racial. Então, o que eu digo que é uma contribuição fundamental do movimento negro contemporâneo, esse que começa na década de 1970, é forçar a sociedade brasileira a discutir. E, desse ponto de vista, as políticas de ação afirmativa e as cotas, principalmente, foram um fator decisivo para obrigar a sociedade a discutir, não as cotas, mas a questão racial, que é a questão de fundo. Uma questão que é considerada tradicionalmente desagradável, embaraçosa, desnecessária, porque isso teria sido resolvido lá com o mito da democracia racial, e aqui no Brasil perigosa, né? Curioso, é um raciocínio muito tortuoso. Tem gente que acredita que discutir o racismo provoca o racismo. Então, para nós que consideramos essa discussão fundamental, é importante que agora a gente veja o assunto todo dia, né, com muita frequência nos jornais, tanto nas reportagens quanto nos editoriais, infelizmente quase sempre numa posição reacionária, mas de qualquer maneira nos talk shows de rádio e de televisão, na academia que costumava rejeitar muito o tema, havia orientadores que desencorajavam seus orientandos de mestrado e doutorado a perseguir esse tema. Então essa mudança é importante. Mas, ao mesmo tempo, nós continuamos aí com os problemas graves, sérios, né? Esse chamado genocídio da juventude negra, as formas de violência policial contra essa população, a discriminação que ocorre ainda, por exemplo, na área do emprego. Tudo isso tem que ser enfrentado de uma forma mais decisiva. Mas acho que a gente deu o passo inicial. E discutir, né? Porque, na verdade, quando quem não quer discutir, na verdade, a maioria está se beneficiando do racismo. Eu tenho um vídeo aqui de uma palestra que você fez e eu acho extremamente pertinente para a gente ouvir e comentar, que vai muito de encontro do que você acabou de falar agora. Essa ideia de que o Brasil fosse uma sociedade melhor, uma sociedade mais harmônica, foi construída por comparação com os Estados Unidos, que eram considerados, na época, com muita razão, o paradigma da discriminação. Como nós não tivéssemos no Brasil aquelas formas mais cruéis e humilhantes de discriminação racial que se haviam desenvolvido nos Estados Unidos após a derrota do Sul na Guerra Civil, não existiam desde sempre,
que foram desenvolvidas, então, no Sul, que, de uma certa forma, se espalharam um pouco para outras regiões do país, e eu me refiro aqui à segregação por lei, aos linchamentos com o beneplácito dos órgãos de segurança, às milícias como a Ku Klux Klan, a John Birch Society e outras, cujo objetivo era manter os negros no seu lugar pelo terror, a proibição do casamento interracial e aquilo que é talvez a característica mais americana disso tudo, que não existiu nem na Alemanha nazista e nem na África do Sul do apartheid, que é o One Drop Rule, a regra de uma gota de sangue, pela qual, para ser identificado como negro, bastaria que uma pessoa tivesse um ancestral, por mais distante possível, conhecido, evidentemente, que fosse negro. Como nós não tivéssemos nada disso no Brasil, o Brasil era melhor que os Estados Unidos, algo que a gente pode até aceitar. E de ser melhor do que os Estados Unidos, nós passamos a ideia, ao exagero de que nós seríamos o modelo positivo. E Tales de Azevedo nos relata uma coisa muito interessante sobre a Bahia no início da década de 50. Os brancos da Bahia estavam ficando muito chateados, estavam aborrecidos, porque os negros baianos estavam ficando mal educados. Eles não cediam mais o lugar nos ônibus para os brancos. Espera aí, aquela coisa extremamente humilhante que a gente associa ao sul dos Estados Unidos acontecia no Brasil? Sim, acontecia na Bahia, não por lei, mas por costume. Estudando o Rio de Janeiro, o sociólogo Luiz Aguiar da Costa Pinto concluiu o seguinte: as diferenças entre Brasil e Estados Unidos, do ponto de vista de relações raciais, são diferenças de grau, não de essência. Tudo aquilo que aconteceu lá, aconteceu aqui e vice-versa. Então, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, mas na volta a gente comenta isso aqui, porque realmente eu estou doido para falar sobre esse assunto, que é instigante. E você, não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta, é rapidinho, tá? O acervo digital da cultura negra vai estar contribuindo para que nós possamos não só socializar as informações que detemos, mas como proteger toda uma rede que está sendo colocada a nível nacional e internacional. Então, Carlos Alberto, a gente tem que entender, né, como que se deu, como foi construído o racismo para a gente desconstruir isso. E assim, essa palestra eu tive a oportunidade de assistir toda e espero que o nosso espectador também assista, entre lá no site do Cultne, cultne.com.br, e assista, porque vale a pena. É uma palestra de 35 minutos e onde você dá faz um registro, né, de como que isso tudo aconteceu, de como que foi construído isso, e que é muito importante. Aí eu te pergunto, é difícil, né, entender o racismo? Tem muita gente que nem acredita que exista racismo no Brasil ainda hoje. E outros que até acreditam que ele existe, não acha que está exagerando, não é bem assim, as coisas não acontecem dessa forma, não é exatamente isso, entendeu? Eu queria que você falasse sobre isso, que você tentasse sintetizar de como isso foi construído, de como isso impacta na vida da gente. E, infelizmente, o brasileiro não consegue enxergar isso, independente de cor. Inclusive, tem muitos negros que têm o tom de pele mais escuro e tem que se reconhecer negro algum dia, ou, às vezes, vive a vida toda e não se reconhece enquanto negro. Bom, eu diria que o grande causador disso é essa ideologia da democracia racial, que é acompanhada da ideologia também da miscigenação, cujo objetivo final é o desaparecimento do negro, da maneira como ela é proposta. Foi feito com esse propósito. Embora apresentada de formas diferentes, mas os seus formuladores sempre falavam que o negro iria desaparecer, que já estava desaparecendo. Gilberto Freire falava disso. E essa ideologia da democracia racial se constituiu no principal obstáculo ao avanço
de uma época para cá, de uns tempos para cá, ela tem sido questionada, ela não ocupa mais o lugar que ela ocupava na academia, né? Pouca gente vai dizer que é assim que funciona, vão tentar justificar, afirmando que se trata de um mito e, portanto, de um ideal a ser alcançado, de qualquer maneira. Agora, no momento em que ela foi, digamos, adotada pelo Estado, a partir do Estado Novo, começou a ser ensinada nas escolas, divulgada pelos meios de comunicação e se transformou num senso comum da sociedade brasileira, ela se tornou um grande obstáculo ao avanço. Porque se não existe um problema, por que você vai enfrentar? Lutar contra esse problema, né? E se voltava, o próprio Abdias Nascimento me falou pessoalmente sobre isso, que um negro que ousasse contestar o mito da democracia racial ou simplesmente relatar um evento, um fato racista que havia acontecido consigo, a culpa se voltava contra ele ou ela. Então se tratava de um divisionista, de um racista às avessas ou simplesmente uma pessoa com complexo de cor, que era um termo que se usava muito na época, ou seja, o culpado era o próprio negro. Então essa ideologia, de uma certa forma, embora tenha perdido o terreno, ela continua na sociedade brasileira. Existe uma espécie de etiqueta racial pela qual o próprio negro não deve tocar no assunto, não deve falar que é negro, deve fugir dessa problemática sempre que possível. É claro que isso tem mudado. Tem mudado. E quando você fala, você não deixa de ser esse complexado. Não é? Não, isso era realmente assim. Hoje em dia não é apenas assim, né? Existem... Quem deseja fazer esse tipo de denúncia, hoje se sente muito mais fortalecido, porque essas denúncias têm eco, existe espaço na imprensa para isso, a internet existe reação, também facilitou muito, com certeza, isso, né? Como também facilitou a expressão de sentimentos racistas. Mas tudo isso hoje torna mais fácil, né, para que um negro se posicione ou para que brancos se mostrem indignados com situações de racismo, se colocando como simpatizantes do movimento negro, das nossas ideias. Então isso tem mudado na sociedade, eu acho que isso é o fundamental. É o início, como eu digo, de um processo de cura dessa doença. Então, vou chamar um vídeo agora que você vai assistir, que foi um momento que eu acho assim muito importante da tua carreira enquanto jornalista e que pra gente é um presente. A 7ª edição do Festival Latinidades, que aconteceu no ano de 2014 em Brasília, contou com a participação de Angela Davis, ativista pelos direitos dos negros e das mulheres. Ela foi integrante do Partido Comunista, os Panteras Negras dos Estados Unidos. Em 1968, o partido foi considerado a maior ameaça para a segurança interna do país. Angela ficou mundialmente conhecida por ser personagem de um dos mais polêmicos e famosos julgamentos criminais da recente história norte-americana. Meu convidado de hoje, Carlos Alberto, ele esteve com ela conversando sobre relações raciais no Brasil. E vamos ver agora um trecho desse momento? Vamos lá? Vamos ver, Carlos Alberto? Vamos nessa. Em recente visita ao Brasil, Angela Davis participou em Brasília do Festival Latinidades, falando para uma plateia totalmente feminina. Na oportunidade, ela falou com exclusividade para o acervo Cutney, em entrevista ao jornalista Carlos Alberto Medeiros. Nos Estados Unidos há pelo menos 2 aspectos no sistema de relações raciais diferentes do Brasil, que são a segregação por lei e a regra de uma gota de sangue, criadas com o objetivo de afirmar a supremacia branca, mas que acabaram forjando uma unidade dos negros por cima das barreiras de classe e das diferenças de tonalidade da pele. Não tivemos isso no Brasil. O que você nos sugeriria para criarmos essa unidade? Você tem razão. A regra de uma gota de sangue foi uma regra muito repressiva, mas que ajudou a unificar nossa comunidade. Nós, nos Estados Unidos, não temos esse sistema complicado de classificação racial, exceto durante a escravidão, quando havia mulatos, quadrarões, oitavões, etc. Mas isso só se manteve em lugares como Nova Orleans. Sim, acho que a unidade negra, característica da era dos direitos civis, do movimento dos anos 50 e 60, foi muito importante. No Brasil, é claro, o que é muito interessante para mim é o processo de tornar-se negro,
em que muitas pessoas que antes não se identificavam como negras, agora o fazem porque isso tem um significado político, cultural. Porque ganham acesso à universidade pela ação afirmativa, isso também é verdade. Temos de reconhecer que é sempre muito complexo. Não se pode dizer que um processo seja melhor que o outro. Se as pessoas se identificam como negras em função de um processo político, isso é bom, mas sempre haverá aquelas que vão se utilizar disso para se encaixarem no sistema de ação afirmativa. Não acho que um esteja em posição de receitar o que é bom para o Brasil. Sou uma visitante. Mas me parece que vocês aqui estão tendo uma oportunidade que nós não tivemos. Uma oportunidade que talvez tenha surgido na África do Sul, pois agora vocês têm mais negros em posições de poder, embora na África do Sul a maioria dessas posições seja ocupada por brancos. Mas isso não transformou fundamentalmente a pobreza na base da pirâmide, de modo que a questão é como exigir inclusão e ao mesmo tempo transformação e não assimilação ao sistema existente, mas inclusão de uma forma subversiva, capaz de criar oportunidades para todos, os negros e todas as oprimidas. Esse é o desafio. Então, eu devolvo para você a pergunta que você fez para ela. Como criar essa unidade com essa construção histórica que a gente tem? Eu sou um militante, né, e você é otimista? Anos atrás, eu estava trabalhando no Senado e eu me lembro que houve uma pesquisa de um órgão do governo, Secretaria de Assuntos Estratégicos, me entrevistaram e me perguntaram se eu era otimista ou pessimista. Eu disse, bom, como militante eu tenho que ser otimista, porque senão eu paro. Mas você tocou exatamente num ponto em relação ao qual eu sou relativamente pessimista. Eu acho que essa ideologia racial brasileira é muito bem sucedida. Ela está presente, e ela está na mente das pessoas e ela, ao mesmo tempo, é agradável porque ela coloca o Brasil numa posição interessante, o Brasil como se tivesse alguma coisa a apresentar para o mundo, e ela é também o álibi perfeito para o racista, porque se eu não tenho um problema racial, se eu discriminar alguém, eu não estou cometendo racismo. Então isso é muito bem, e é aceito pelas vítimas. A situação de dominação ideal é aquela em que o dominado aceita a dominação, aceita a sua inferiorização. E infelizmente no Brasil nós temos muito isso, né? Os negros aceitam a sua inferiorização, seja do ponto de vista intelectual, estético ou o que seja. Internalizam esse sentimento, né? Acreditam nisso, né? Acreditam, e é difícil de romper com isso. Ao mesmo tempo nós não temos, e é isso que eu falei foi a base da minha pergunta também à Angela Davis, nós não tivemos duas coisas que eles tiveram lá que foram fundamentais para construir a unidade. Uma foi a segregação, o fato de pobres, ricos, negros terem que morar nos mesmos lugares. E isso acabou criando uma unidade, embora sem nenhuma idealização. Claro que havia conflitos de classe, mas diante dos brancos eles eram todos negros. E a regra de uma gota de sangue também, embora a pessoa precisa ser clara, escura, de origem negra, ela é negra e, portanto, diante do branco ela é negra e a gente tem que estar junto, embora também haja problemas de cor da pele entre os negros americanos. Nós não tivemos nada disso. Então, nós sempre fomos criados numa sociedade, especialmente a partir do fim da escravidão, fomos criados numa sociedade onde aparentemente havia essa igualdade, onde havia um certo grau de convivência, mas convivência com hierarquia. Uma hierarquia que acaba se reproduzindo até nos espaços como escolas de samba que foram criados por negros e hoje são dominados por brancos, porque os negros entregaram aos brancos, não porque os brancos tivessem tomado o poder, mas com a sua situação de inferioridade econômica, social, estética, né, dentro da sua própria cabeça, os negros entregam aos brancos porque acham que os brancos são mais capazes, que a escola, por exemplo, vai ficar melhor se for dirigida por brancos. Isso, infelizmente, vai ser muito difícil erradicar. Mas, Roberto, obrigado aí por ter vindo, por ter dividido tua história com a gente, por ter dividido teu conhecimento com a gente. Eu tenho o maior respeito, eu acho que você é um dos cérebros mais privilegiados do Brasil. Obrigado por ter vindo. Infelizmente, acabou. Mas eu queria te ouvir aqui por muito, muito tempo. Obrigado por suas palavras. Se você perdeu parte do programa, entra lá no site www.tvaleste.tv, está tudo lá para você. Quer conhecer os principais fatos da história contemporânea da cultura negra?
Acesse www.cultne.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Quando a gente consegue ver o trabalho que foi feito aqui, mostrado aqui, a gente consegue entender um pouco mais, porque a gente consegue entender uma história muito mais antiga que aquela história de nós negros na sociedade brasileira. Porque existe uma história do negro sem o Brasil, porque não existe uma história do Brasil sem o negro.